Bom dia, tudo bem? Gostaria que vocês alguém fizesse um sinalzinho aí, se estão me ouvindo bem, porque hoje estou em outro local, né? E eu fico um pouco com receio de, ok, ótimo, com receio da internet falhar, mas se de repente cair, vocês aguardem um pouquinho, a gente vai tentar fazer as reconexões aí para voltar em tempo, enfim. Então, bom dia novamente, muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer enorme, é uma honra a gente participar desse momento junto com vocês, professoras da nossa rede, né, que somos, nesse bate-papo, nessa conversa sobre avaliação. Lembrando, né, como a Lilian até colocou aí, que a gente já está pensando num outro módulo, um módulo de maior aprofundamento, porque assim, o que eu falo para elas, nessa 1h30, às vezes dá para a gente dar uma pincelada no assunto, né? E a gente sabe que todos esses assuntos aqui não se esgotam, né? E mesmo que a gente faça um outro módulo com aprofundamento, a gente sabe que na educação os assuntos são inesgotáveis, né? Isso é muito inspirador, porque a gente sabe que em cada conversa que a gente tem com o educador, em cada momento que a gente senta para discutir um assunto, para compartilhar, a gente gera novas ideias, novos conceitos, novos conhecimentos, e isso é muito importante, né? Então, é lembrar sempre que tudo que a gente traz aqui, né, e tudo que acontece nessas formações, pelo menos, né, o que nós pensamos aqui no curso Conversa sobre Avaliação, é justamente isso, que não há uma finalização, né? Há sempre mais a se conversar, há sempre mais a se descobrir. Então, eu queria começar, né, com vocês pensando sobre isso, né, o tanto que isso é inspirador para vocês e para nós também, né? E que em cada discussão a gente possa gerar aí reflexões que nos façam pensar mais sobre o assunto, ter novas ideias, e isso é o que motiva tanto a gente, né, como educador, quanto os nossos alunos também, né? É instigar a isso, a refletir mais sobre aquilo que você está falando. E aí, para a gente conversar hoje um pouquinho, né, na nossa conversa, como a gente trouxe aí no slide inicial, o porquê e o para quê das avaliações externas, né, pensando de que existe um motivo, né, e existe também uma situação de serventia das avaliações, né? Não estamos ainda fechando o conceito do que são as avaliações externas, né? O nosso objetivo hoje, então, é refletir sobre os objetivos das avaliações externas, né? Então, esse é o nosso foco de trabalho hoje, né? De pensar sobre isso. Mas antes da gente começar exatamente pensando sobre isso, a gente vai retomar um pouquinho, né, as colocações que vocês propuseram na aula passada, quando eu fiz acho, 3 perguntas, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, eu não enxergo nada daqui, mas eu estou com a minha colinha aqui, então se vocês verem olhando é porque estou olhando para o meu papel. Que vocês colocaram, né? Lembrando que não existe nesse momento nada certo, nada errado, mas é aquilo tudo que a gente pensa sobre a avaliação externa. Então, quando foi proposto lá o que é avaliar, né? Então, me responderam assim: encontrar caminhos, medir, diagnosticar, planejar, revelar e conhecer. Excelente essas ideias, né? Para que serve uma avaliação externa? Conhecer como está a aprendizagem das escolas, o geral, encontrar caminhos, saber se o que se passou dos saberes foi absorvido, conhecer, ajudar, possibilitar ações, diagnosticar e desenvolver estratégias. Muito bom. Um ponto positivo e um ponto negativo das avaliações externas. Conhecer outras realidades, isso são os positivos, tá? Conhecer objetivos, enfrentar o problema, olhar sobre uma mesma base, trazer um olhar sobre o todo para implementar ações,
promover a educação, ver em larga escala, revela a realidade, um olhar amplo e os pontos negativos. Não reproduzir a realidade completa, cobrança dos alunos, falta de devolutiva, comparações, virar treino na escola, questões fora do contexto estudado, pode não atender a todos e gera comparações. Importantíssimo tudo isso que vocês colocaram, né? E importante também, porque o meu desejo maior durante esse módulo que eu estou junto com vocês é que a gente vá construindo e reconstruindo e desconstruindo, né? Foi isso que aconteceu comigo, com toda a equipe da avaliação, né? E que continua acontecendo, que a gente continua estudando também, e a gente, cada dia, a gente fala, mas isso, né? Mas isso pode ser, isso não pode, enfim. A gente traz esses pontos, sempre pontos negativos e positivos, nessa tentativa de entender, né, de desconstruir e construir novamente. E aí, quando eu trago para vocês essas colocações que vocês propuseram, é justamente para que vocês levem elas, né? Levem essas proposituras e que vocês continuem pensando ao longo do módulo, né? Será que isso que eu coloquei de fato é? Será que não é? Será que foi uma colocação que eu fiz diante do que a gente está estudando que tem consistência ou não tem? E isso é o mais importante. Isso é importante porque a gente reflete sobre aquilo que a gente tem de conhecimento e o que a gente precisa mudar ou o que a gente precisa construir ou desconstruir. Tá? Então, sempre a gente vai parar um pouquinho para pensar sobre o que pensamos. Isso é o mais importante. Tem que ocorrer esse momento. A gente vive numa vida alucinada, louca, né? De pensamentos, de internet, de rede social, e poucas vezes a gente para, né? Um momento para pensar sobre N questões, né? Até da nossa vida. Quanto mais de questões assim conceituais dentro da nossa área profissional. E isso é necessário, tá bom? Então, sempre é bom parar para pensar sobre o que pensamos. Então, o que eu penso sobre avaliação? Sobre os pontos positivos e negativos. Então, eu trouxe para vocês aquilo que vocês colocaram. E é muito bacana porque a gente vai olhando para aquilo que vocês colocaram e que, de repente, na aula passada já foi desconstruído ou construído outras coisas. Isso é o mais importante. Então, eu vou abrir nesse momentinho um momento, aí porque eu falo demais, né? E aí vocês acabam nem participando, interagindo comigo. Então, hoje eu quero abrir esse espaço agora para que vocês falem um pouco, né? Ou se coloquem a respeito desses pensamentos que a gente teve na semana passada e o que foi, né, de repente, reconstruído ou construído, ou que você já parou e falou assim, não é bem isso, né? Ou é isso, eu continuo acreditando que é isso. Então, eu queria abrir um pouquinho o microfone, fechar o meu, e vou abrir para vocês falarem, uma, duas, três pessoas, para a gente dar continuidade aí na nossa conversa. Tudo bem? Oi, meninas. O microfone está disponível, a câmera. Se vocês se sentirem mais confortável, pode escrever no chat as suas contribuições, o que vocês estão entendendo com relação à avaliação externa, enfim, nesse sentido, por favor.
Meninas, eu estou no celular, não consigo verificar o que vocês estão colocando no chat. Lília, tem alguma coisa? Tem sim, Lúcia. A Rivânia colocou para nós. Ainda vejo que é algo para ver resultados em larga escala, mas o que pode gerar comparações e não atingir os objetivos. Obrigada, Rivânia. Muito bom, Rivânia. Muito obrigada. Mais alguém? Então, podemos prosseguir? Podemos, Li? Ai, meu Deus, não. Oi, Lúcia, podemos sim. Perfeito, então. Excelente a colocação da Rivânia, né? E aí, pegando um gancho na palavra que ela trouxe para a gente aí, da questão de não atingir os objetivos. Eu trouxe aí esse slide de motivação, mas para a gente pensar sobre essa questão que a Rivânia falou. Objetivos. Né? Para se ter objetivos, a gente necessita, existe sempre uma motivação. Né? Eu sempre penso muito assim, eu tenho uma motivação de ficar magra, eu quero estar magra, né? Isso é um motivo. Qual é o meu objetivo para estar magra? Quais são as estratégias? Né? Mulher é muito chata. Ou eu quero, né? Tem gente que quer fazer academia, ficar musculosa, então tem que engordar. Isso é uma motivação. E aí, qual é o objetivo? Né? E isso a gente pensa na vida pessoal, né? Então, sempre há uma motivação de algo, né? Que nos causa e nos coloca um objetivo. Essa motivação, né? É bom a gente tocar nesse assunto, que é um assunto até muitas vezes mal entendido, né? É a questão da gente pensar em metas, né? Eu tenho uma meta? Tenho uma meta, como eu falei para vocês. Eu tenho uma meta de chegar, né? Uma meta ilusória, aos 50 quilos. Essa é a minha meta, ela é numérica, né? E aí, qual é o objetivo de eu chegar nesses 50 quilos? Para que quero ser anorexa? Né? Não. Qual o objetivo de eu chegar a 60, a 70 ou a 80? Cada um tem um objetivo, né? A meta é um número. Então, eu tenho uma meta, esse número. E aí, qual é o objetivo de ter esse número? Eu quero ter esse número porque eu vou me tornar uma pessoa mais saudável, né? Saudável porque eu vou deixar de ter gordura no corpo, isso interfere nas artérias, enfim. Ou eu quero ter mais músculos, então eu vou engordar, né? A minha meta é um aumento, então de 70 eu vou para 80. Qual o objetivo? Então, eu tenho um objetivo. O objetivo é ter saúde também, ter mais músculos que sustentem melhor, né, a minha parte óssea. Então, vejam que esse exemplo que eu dei, bem corriqueiro, né? Ele para a gente pensar um pouquinho sobre o que é meta e o que é objetivo. Meta é sempre algo que vai te trazer um indicador, né? Vai te trazer um número. E o objetivo é por que dessa meta? Por que eu tenho essa meta? E aí, dentro disso, também cabe outra palavrinha, que é a estratégia, né? Então, para eu atingir a meta, né, que eu preciso, dentro desse meu objetivo, eu tenho algumas estratégias. Mas por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com a avaliação, né? Porque nós temos um disparador, né, que são leis, né? A avaliação externa acontece? Acontece.
ela tem um objetivo? Ela tem um objetivo. E esse objetivo dela, né, não dela propriamente, né, mas ela é um instrumento para se verificar um determinado objetivo. E aí eu não estou falando do objetivo da avaliação, estou falando dela como instrumento, né? Assim como dentro da escola ela é um instrumento, né? E a gente sabe que não é um apenas, né? A avaliação é o que é, mas os instrumentos são diversos, né? Então a gente tem prova, a gente tem teste, a gente tem relatório, a gente tem seminário, a gente tem N situações aí, né? Roda de conversa. Tudo isso pode ser utilizado como um instrumento avaliativo. Nas avaliações externas, voltando então, há sempre uma meta, né? Por que eu trouxe essas duas leis? Né? A primeira, porque é a lei que aprova o Plano Nacional de Educação, né? E aí, quando a gente observa aí, o Plano Nacional de Educação, ele trouxe, nesse ano de 2014, ele trouxe algumas metas nacionais, né? Porque em todo, né, a gente tem que entender que a educação, ela tem órgãos de comando, né, que não acontece só na escola, que acontece fora da escola, fora da secretaria, como o Plano Nacional de Educação, que vem do MEC. E aí, dentro dessas metas, né, todas elas voltadas para a educação, que se cumpre tanto em âmbito interno, dentro das escolas, né, quanto externo, através das secretarias e das ações que a secretaria promove, tudo isso para alcançar uma meta. Então, é incrível, eu não sei quantas de vocês já abriram, né, o Plano Nacional de Educação e conseguiram já ler. É importante porque você observa que dentro de cada meta existem estratégias, né? Trouxe também para vocês a lei, né, do dia 1/12 de 2017, que aprova o Plano Municipal de Educação. E o Plano Municipal de Educação, ele é totalmente ligado ao Plano Nacional. Então, uma coisa não discorda nem se afasta da outra, né? Tem que seguir. Então, tanto os planos estaduais quanto os municipais estão concentrados nas metas colocadas pelo Plano Nacional de Educação. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Existe sempre uma motivação para que seja realizada uma avaliação. E as avaliações externas, elas são instrumentos ligados a um objetivo, né? Para alcançar e demonstrar o alcance de metas. Então, pode passar, Érica, por favor. Eu trouxe um recorte bem pequeno, né? Bem pequeno mesmo, para a gente olhar, porque aí a gente tem esse olhar desse recorte para dentro da escola, né? Porque tem outras metas, enfim, são 20 metas, tanto no plano nacional quanto no plano municipal. E aí no plano nacional, que ele iniciou em 2014, ele também é composto aí por um período de 10 anos, então de 2014 a 2024, e essas metas estão ali colocadas para serem alcançadas nesse período. Aí você pode, mas quem fez essas metas? Quem fez essas metas? Pessoas que estavam trabalhando na época no Ministério da Educação. É importante a gente olhar? É importante. Será que tudo que está colocado aí é, de fato, relevante para a educação? Acredito que muitas coisas sim, muitas metas sim. Outras você não acredita, Lúcia? Outras não. Então, assim, tudo é muito perfeito? Não, né? Tudo a gente pode ser objeto de crítica. Crítica, não digo uma crítica, não acredito nisso, não. De refletir sobre e de falar, de fato, isso é importante, relevante, o quanto isso vai mudar aquilo que a gente entende como educação, né? Uma educação de qualidade, de direitos, enfim. Mas eu trouxe para a gente um recorte. A meta 5, que é alfabetizar
todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Isso era em 2014, teve já uma alteraçãozinha nisso daí. Mas, enfim, quando a gente lê essa meta, a gente, de cara, já entende que essa meta é uma proposta para quem? É o Ministério da Educação que vai realizar isso? É a Secretaria de Educação que vai realizar isso? Não é. Somos nós professores, né? Dentro da sala de aula, com o nosso trabalho, é que vamos realizar essa meta. E aí, é incrível também, né? Porque até a forma com que a meta é trazida, né? O que está escrito nela. Alfabetizar algumas crianças. Alfabetizar 50% das crianças. Alfabetizar 85%. 99,9%? Não. A colocação aí é alfabetizar todas as crianças. No máximo, e não é no 3º ano, é no máximo. É chegar no 3º ano alfabetizado, né? Aí você fala assim, mas Lúcia, dentro da sala de aula acontece cada coisa, a gente recebe cada criança, que às vezes não dá. Esse todas aí não acontece. É uma fala que a gente tem, não é? Geralmente é isso. Até o 3º ano, imagina, eu recebo no 5º ano, geralmente 10, 5, 8 crianças que não estão ainda nem no sistema de avaliação, de alfabetização que a gente trabalha, nem no pré-silábico. É verdade. E o que a gente faz com essa meta? Bora pensar um pouquinho, né? A meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar, que a gente estudou na semana passada, né? O que é? Da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Então, os anos iniciais, que é o nosso atendimento na prefeitura, né? Anos iniciais do ensino fundamental, foi proposto para 2015 5,2, 2017 5,5, 2019 5,7 e 2021 6,0. Que incrível! A gente já passou desse número. Verdade. Dentro da nossa rede, a gente já ultrapassou a meta de 2021. Muito bem. Será que isso aconteceu na sua escola? Essa meta? Será que fomentar a educação básica, né, uma educação de qualidade aí, básica, só acontece se a gente tiver essa nota de IDEB? O que a nota do IDEB reflete mesmo? Na semana passada nós estudamos que além da composição do teste, né, que acontece de língua portuguesa e matemática, o resultado do aluno, a gente também tem o fluxo escolar, né, que é a questão da transferência, da retenção, da evasão, tudo isso interfere na composição desse número. Então, é um problema único, exclusivo, de dentro da sala de aula só? Não. Porque, por exemplo, quando a gente fala do fluxo, uma criança que deixa de frequentar a escola é um problema que é exclusivamente do professor? Não, né? É um problema social. E isso vai interferir na nota do IDEB. E eu estou trazendo isso justamente para a gente pensar bastante e a gente sabe que muitas vezes há uma questão de culpabilização, né? Quem é o culpado? Tem culpado nessa história? Não teve a nota na minha escola porque esses professores, isso e aquilo. Ou porque, a secretaria, né? Essas escolas não foram bem porque a gestão dessa escola é isso e aquilo outro, né? E, na verdade, a gente tem que parar com isso, né? Não existe um culpado.
existe uma força-tarefa de vários segmentos aí que trabalham com a educação para que esse número melhore, né? Existe uma força-tarefa de gestão, de uma busca ativa de crianças que deixam de frequentar a escola ou de crianças que são transferidas, e eu tenho que deixar sempre muito tudo organizado administrativamente também. Existe uma força-tarefa dos professores que atuam naquela sala ou naquelas turmas, né, que não é só o professor exclusivo, né, que tem, né, que no nosso caso de primeiro ao quinto ano é atribuída aquela sala para a gente, mas tem outros que atuam conjuntamente conosco. Então, é sempre uma força-tarefa, né? É a gente lembrar que nenhuma meta é alcançada por si só por uma única exclusiva pessoa. Há um conjunto, há elementos e fatores que interferem nisso, em metas, né? E que a gente não tem como ficar apontando o dedo para culpabilizar ninguém, né? A gente tem que pensar no todo. Então, quando a gente pensa em atingir um número, atingir um número faz parte do meu trabalho, mas eu não tenho que pensar no número, né? Eu tenho que pensar no trabalho, no trabalho que eu executo e que ele seja executado da melhor forma possível. E com certeza isso vai gerar um alcance de objetivos e de metas consequentemente. Por favor, Érica, o próximo. No plano municipal, né, no nosso caso, o que era proposto em 2014, nesse plano nacional, era que os estados e os municípios também discutissem, formalizassem os seus planos dentro do que foi proposto federalmente e dentro de um período de tempo. Infelizmente, o nosso saiu com um pouco de atraso, né, elaborado por alguns profissionais da educação, não só da secretaria, né, mas também de profissionais que atuam dentro das escolas, os professores, gestores, coordenadores. E aí, em 2017, no dia 1 de dezembro, foi promulgada aí também a lei que aprovava o Plano Municipal de Educação. E aí eu trouxe para vocês as mesmas metas, né? Olhando, a gente percebe que na meta 5, enquanto a gente lia lá no Plano Nacional, era alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano. Essa é a meta enxuta, né, do Plano Nacional. No Plano Municipal, a gente tem alfabetizar na perspectiva do letramento, todas as crianças, até no máximo os 8 anos de idade, no terceiro ano do ensino fundamental. Tem uma pequena diferença, porque a nossa rede já tem uma construção solidificada, né, sobre a questão da alfabetização, e aí foi enxertado essa perspectiva que a gente entende que é do letramento. Muito bem, mas a meta continua a mesma. Continuamos com todas, né, e aí é um número, todas significa 100%. Na meta 7, a atingir até o ano de 2021 as seguintes médias municipais, tomando-se como base o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do IDEB, que também é a propositura lá do Nacional. Mas aí nós vemos uma grande diferença. Enquanto no Plano Nacional, para 2015, nós tínhamos 5,2, em 2015, aqui no município, a gente tinha 6,0. 2017, de 5,5 nacional, nós temos 6,5. 2019, 5,7 nacional, 7,0. E 2021, 6,0 nacional, 7,5, 7,5 aí. Alcançamos isso? Não, não alcançamos. O que é mais importante? Não sei. Né? O que é mais importante é que a criança tenha uma educação de qualidade, isso é o mais importante. Esse número é importante? Pode ser importante para mostrar alguma coisa para nós, mas a minha pergunta é: por que esse número foi tão diferente do número proposto pelo Plano Nacional?
É importante se pensar sobre isso? Muito importante. Né? Como é que a gente dá um salto, né? E quando a gente consegue alcançar 0,1 ou 0,2 pontos, isso já é muita coisa, né? É muita diferença, porque a gente tem uma rede que tem hoje, contando com a educação infantil, mais de 100, e com a EJA, mais de 100 mil alunos. Então, é um número expressivo. Quando a gente olha para o fundamental também, só os quintos anos que a gente teve sempre uma média aí de 11 mil, né? Acho que hoje deve alcançar talvez o dobro disso, enfim. Mas por que a diferença? Também precisamos pensar sobre isso. Quem construiu? Quem chegou a esse número com base em quê? Importante também pensar sobre isso. Mas eu estou trazendo para vocês a motivação. Motivação do que mesmo? De um instrumento utilizado para quê? Para observar isso. Então, eu tenho metas, tenho estratégias, né? A Secretaria trabalha com algumas estratégias, né? Para promover que aconteça isso. E aí, quando a gente fala de avaliação externa, estou trazendo para vocês duas questões. A avaliação externa que a rede faz e a avaliação externa que acontece pelo SAEB. Ambas têm um objetivo. Pode passar. Próximo, por favor. Revelar um panorama do desempenho dos alunos em determinadas áreas. É tudo que a gente revela? Não. SAEB revela tudo? Nunca. Alguma prova vai revelar o todo do conhecimento do aluno? Jamais. Uma roda de conversa vai revelar tudo que o aluno sabe? Também não. Por que eu estou falando isso? Porque é até para a gente pensar sobre as colocações que a gente fez no início. Porque nenhum instrumento avaliativo revela o todo, né? Jamais. Não existe um instrumento de avaliação que vai mostrar o todo que é o meu aluno em relação ao desenvolvimento dele na educação. E nem pessoalmente, né? Então, existe sempre um conjunto, né? Dentro da escola, a gente trabalha com diversos instrumentos para que a gente, né, depois, lá na hora de fazer aquele registro, que é da secretaria, que a secretaria manda, que é um documento, na verdade, que não é um instrumento avaliativo, mas é um documento de registro avaliativo, eu possa preencher ele com muita consistência, né? Porque não dá para eu pensar e falar, não, ele sabe tal coisa, não, ele sabe, acho que ele sabe. Ele desenvolveu tal, acho que ele não dá para achar. Né? Então, a gente tem que pensar sempre assim, todos os instrumentos que eu uso me dão subsídio para eu preencher um relatório, como é o registro avaliativo proposto pela secretaria, que vai me dizer mais sobre o meu aluno. E nem vai dizer também todo. Eu não consigo e nem devo algumas coisas computar ali. O aluno é bonzinho. Bonzinho? O que é bonzinho? Onde você viu que ele é bonzinho? Por que ele é bonzinho? O que significa ser bonzinho? Ele é atento. Atento? Atento a quê? Né? Então, as nossas formulações, eu estou falando de mim também, tá, gente? Muitas vezes num conselho de classe, né? Estou falando da minha atuação, tá, gente? Também. Às vezes a gente discutiu muito, eu e a Érica, sobre isso ontem. A gente é sempre muito tendencioso, né? Tendenciosa aí nesse quesito dessa avaliação, né? Ou dessa colocação. Não sei, talvez não chegue a ser uma avaliação.
O que a gente quer falar de um aluno quando num conselho de classe fala, ah, não, mas ele é terrível. Ele é terrível. Ele não para. A gente está avaliando nesse momento, a gente está fazendo um julgamento. É importante o julgamento? É importante. A gente faz isso constantemente. E o julgar, né, ele também é um sinônimo de avaliar. O julgar, ele tem 39 sinônimos, com 5 sentidos diferentes. Dentre esses 5 sentidos, um deles é avaliar. E dentro desse avaliar, a gente tem apreciar, analisar, ajuizar, conceituar, reputar, qualificar, classificar, calcular e aquiletar. Todos esses são sinônimos dentro do sentido de avaliar, que está dentro do sinônimo de julgar. Mas a gente julga de que forma? A gente julga refletindo sobre verdades ou sobre opiniões? Isso é muito importante da gente pensar. E eu fiquei pensando muito essa semana sobre isso. O quanto durante muito tempo, né, ou durante toda a minha trajetória profissional, em alguns momentos, eu julguei baseada em opiniões. Isso é bem louco, né? Bem difícil da gente pensar, mas importante para a gente refletir. Então, sobre essa questão de revelar, veja, revelar é o quê? Quando eu trouxe essa palavra no destaque, eu fiquei pensando assim, não sei quantas são da época, eu sei que junto aqui no núcleo de avaliação tem algumas que acho que nem conhecem isso. Quando a gente revelava o rolo, né, da máquina de fotografar, né? Tinha um nome determinado, agora eu não consigo lembrar. Mas a gente tirava foto naquelas câmeras, né, que não eram digitais, usavam um rolo de filme e depois a gente levava para revelar. E quantas fotos saíam terríveis, escuras, sem enxergar nada, e a gente tinha que pagar por aquilo e depois descartar. É incrível. Mas essa palavra revelar é muito daquilo, olha, eu fotografei aquela situação e aqui ela está, é isso. Né? Hoje a gente não tem mais essa propriedade tão clara por causa dos filtros, né? Então a gente tira uma foto e não ficou feio meu nariz, deixa eu arrumar, não, essa cor não tá bonita, vou dar uma melhorada. E a gente não consegue fazer o recorte dessa verdade através de uma fotografia hoje. E quando a gente fala de avaliação externa, a maior tentativa e o maior objetivo dela é conseguir isso, revelar. E não é revelar o todo, não é revelar o todo. É revelar algumas situações em determinadas áreas. Isso é o objetivo. Né? Revelar, aí eu li também que algumas colocaram mostrar, apresentar, tudo isso. Né? Eu trouxe esse verbo aí, mas o sentido é esse. Tudo bem? Continuando. Se a gente tem esse objetivo de revelar, eu acho que pulou... Ah, não, tá certo. Dentro dessa revelação, existe os recortes, o foco dessa revelação. Ela se dá em quê? Baseada em quê? Então, em algumas aprendizagens, São todas? Não são todas, são algumas. Em determinadas áreas, como tudo aquilo que a gente viu, né, no histórico do SAEB, e que a gente via que entrava uma área, fazia uma amostragem de outra, depois tirava e voltava, até que, né, agora nas últimas a gente permanece aí com língua portuguesa e matemática.
E teve também de ciências, enfim, mais amostral. Não é o todo e não é em tudo. São algumas aprendizagens de algumas áreas e de modalidades aí específicas, né? Eu avalio, o SAEB não avalia todos os anos, do 1º ao 5º ano, né? O SARESP também não. O PISA, né? O PISA ainda é mais interessante, que é uma avaliação internacional, e ela não acontece nem por modalidade, ela acontece pela idade, pela faixa etária, independente do ano que o aluno esteja. Eles querem entender aquela pessoa, naquele momento de vida, o que ele tem de aprendizagem. Então, é bem interessante esse formato do PISA para algumas comparações. Olha, eu usando um termo aí que muitas vezes a gente reluta contra ele também. Então, quando a gente olha para a avaliação externa, que é uma tentativa de revelação de uma verdade, né, de uma realidade, ela acontece com um foco. É como, continuando com essa analogia da fotografia, eu não consigo tirar uma foto do todo. Hoje existe a panorâmica no nosso celular. E mesmo assim a gente não consegue fazer um 360 com ela, é muito difícil. A gente consegue isso através de vídeo, mas pegar, ela não sai perfeita, sai totalmente distorcida. Mesmo a panorâmica de 180, ela já sai com distorção. Você não sabe se aquele espaço é aquilo mesmo. Vocês já tiraram uma panorâmica no celular? Então façam esse teste. Você vai observar que alguns objetos que são pequenos, eles ampliam, porque a visão não é uma visão perfeita. Então, quando a gente fala de avaliação externa, não tem como a gente acreditar que ela vai revelar o todo, porque ela não revela o todo. E nem, no caso aí, 50% às vezes. Ela só revela recortes, pequenos recortes, algumas aprendizagens, né? Colocadas aí como essenciais, a gente pode falar isso, para que seja observada a qualidade de educação promovida dentro das escolas. Próximo. Para que servem? E aí a gente tem uma ideia, muitas vezes, e eu já tive isso há muito tempo, equivocada, porque a gente às vezes confunde o que é o objetivo com a serventia. Né? E a gente tem que deixar isso muito claro. Avaliar é revelar, ponto. Para que ela serve, essa avaliação, é outra situação. Na verdade, para que eu uso ela é que difere, né, as avaliações aí, que a gente chama. Mas, sumativa, formativa, enfim. O uso que eu faço dessas avaliações, né? E qual é o uso mais geral aí das avaliações externas? Fornecer subsídios para a tomada de decisões, né, destinadas a melhorias no sistema de ensino e nas escolas, permitem acompanhar o desenvolvimento das redes e sistemas de ensino ao longo de diferentes edições, ou seja, de anos dos testes, em larga escala, mediante a comparação de resultados. Servem indiretamente para assegurar a qualidade, porque uma prova, um teste ou um conjunto de instrumentos que formam uma avaliação, eles não são capazes de garantir a qualidade. Não é a avaliação que garante a qualidade. Ela só faz o quê? Observa se essa qualidade está acontecendo. Né? Então, vejam bem, ela serve para assegurar porque ela observa, ela não garante a qualidade. E também é o principal instrumento para a elaboração de políticas públicas. Aí eu vou tocar em uma palavrinha que eu trouxe ela novamente para vocês, tá? Comparação. E
é importante a gente pensar em comparação. E que tipo de comparação, né? Uma outra discussão que a gente tem bastante, né, é sobre o comparar, né, aluno com outro aluno. Isso não existe. Comparar uma sala com outra sala. Depende do que eu vou comparar. Comparar uma escola com outra escola também. Depende do que eu vou comparar. E como essa comparação traz consigo uma outra fala. Eu comparo para ranquear e para criticar? Não, eu comparo para analisar. Quem trabalha, né, aqui no núcleo de avaliação junto comigo, né, há algum tempo, a gente sempre teve muita preocupação de não emitir relatórios que a gente tem e para as escolas com esse olhar comparativo. Mas não, né? Porque nós comparamos dados e nós comparamos os dados para verificar percentuais, para olhar para números, mas a gente não compara para ranquear, né? A escola tal é a melhor, ou a outra é a pior, ou a outra está mais ou menos, né? Olha isso e não é esse tipo de comparação que a gente acredita, e não é essa comparação que deve ser feita. Assim como dentro da sala de aula a gente não compara um aluno, isso não acontece. Ai, você vê o fulano, ele é tão inteligente, ele faz tudo tão direitinho, agora aquele ali, olha só, o que aquele ser humano está fazendo? A gente não faz isso, a gente não compara assim. Brincadeira, né? Mas é esse tipo de comparação que a gente evita, né? Porque é uma comparação que ela não tem base, né? E não tem um indicador por trás dela que faça com que eu estabeleça um formato de conhecimento, de base. Então, isso é isso por conta disso, isso é isso por conta disso. Eu tenho que ter, né? O aluno se saiu bem num teste de matemática, por quê? Porque ele é quietinho, porque ele prestou atenção na aula. Isso não é condição para a gente comparar, porque o outro é mais inquieto, aquela palavra que ficou um tempão na moda, né? Hiperativo, eu sou hiperativo, né? Dentro dos padrões propostos por nós. Mas o que a gente compara? É o resultado do desenvolvimento de uma aprendizagem do aluno X com o resultado do desenvolvimento de aprendizagem do aluno Y. O que ocorreu dentro do desenvolvimento da aprendizagem. Tem influências externas? Essa é uma discussão muito forte. Tem influências externas, sempre haverá. Tem até na nossa vida, a gente tem, né, no desenvolvimento de alguma atividade. Mas o quanto isso dentro da escola pode ser eliminado? O externo, e a gente observar e tentar comparar e trazer à tona o problema. Por que que isso aconteceu? Por que que o indivíduo, né, ou a pessoa X, não alcançou aquilo que o Y alcançou dentro de um mesmo formato ou de formatos específicos, que o professor sempre faz isso, né? Não deu, ainda não está conseguindo desenvolver. Peraí que eu vou conversar com ele e vou falar com ele de outro jeito, que pode ser que ele entenda assim. A gente faz isso dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. E aí a gente analisar e comparar isso é muito importante. É muito importante. É eficaz no nosso trabalho. É eficaz dentro da sala de aula e é eficaz na avaliação também. Por que que as escolas XYZ daquela região tem um número X de crianças alfabetizadas até o 2º ano e aquelas ali W, Y e A daquela região, com todas as influências territoriais daqui e daqui, tem só X% de crianças alfabetizadas no 2º ano.
A gente faz essa comparação? Fazemos. Fazemos porque a gente tenta entender, né, o que acontece, né, entre esse local e esse local. Há influências externas, territoriais? Pode ser, mas aí a gente se volta para dentro da escola. O que acontece na escola? Quais são as políticas aplicadas dentro da escola, na sala de aula? O que acontece? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de comparação, a gente tem que ter em mente essa ideia. O que é que eu estou comparando? Com base em quê? A base é a essência. Eu comparo só quando tem uma base de conhecimento. Eu não posso comparar sem base. Ele é bonitinho, ele é feinho, ele é bonzinho, ele é ruimzinho, ele é terrível, ele é quietinho. Isso não é base. O que vai te mostrar a base é aquilo que você tem de instrumento e registro sobre aquela ou a outra criança. A mesma coisa, a gente só tem como comparar dados quando a gente tem a resposta de um determinado instrumento. O MEC só compara os estados e os municípios porque ele também tem dados, recortes, e que estão lá na base de dados deles. Então, eles fazem comparações. Olha, a região sudeste apresentou desenvolvimento X, Y, Z nas aprendizagens, na leitura, as crianças da região sul ou do nordeste, né, estão já com um progresso muito maior do que do norte ou do centro, enfim. E isso sempre, essas comparações, elas só podem ocorrer com uma base de dados e com um objetivo, né, ou com uma meta a ser alcançada. Isso é muito importante, essa reflexão. Porque alguns termos que a gente usa na educação, parece que eles são assim, não posso falar isso. Não, posso falar. Eu posso falar desde que ele tenha sentido e desde que ele esteja sendo utilizado na essência da palavra ou de acordo com aquilo que é eficaz para a educação. É claro que eu comparar uma escola com a outra para falar que aquela... por que aquela escola? Também, né? Quem está lá? Não, quem está lá? Quem está lá, mas um profissional, né, de formação, né, diária que o outro, né? Às vezes muito mais aplicado. Isso não tem sentido, né? Então, a gente tem que saber que a comparação ela não pode ser uma geradora de crítica destrutiva, né? Mas ela tem que ser geradora, né, de conscientização daquilo que é o que acontece num local, o que acontece no outro, quais as diferenças, por que essas diferenças existem e como eu elimino essas diferenças. Porque a ideia de construção de uma educação de qualidade, ela perpassa pela questão de equidade. E quando a gente fala de equidade, não é que eu tenho que garantir isso e isso igual, não. Às vezes eu tenho que garantir nessa região um maior incentivo do que nessa, para que ela seja e que ela tenha a mesma qualidade que essa. Então, quando a gente observa e compara, o objetivo maior tem que ser perpassar por essa questão, qualidade e equidade, né? E gerar algo para que isso seja realmente se concretizado. Então, pode passar para a próxima. Eu trouxe algumas questões importantes para a gente pensar um pouquinho, que são tidas aí às vezes como, né? Isso não se fala. Comparar não é condenar, né? É condenar quando eu faço isso dizendo que isso é uma comparação. Não. Comparar é para se fazer aquilo que eu disse, né? Ter um objetivo dentro da educação, atingir uma meta, e para que eu compare e atinja essa meta, eu tenho que promover algo, né?
e que não é uma condenação. Se eu estou condenando, eu estou fazendo uma comparação errada. Né? Pode existir? Pode, claro que pode. A gente sempre faz isso. Né? Pessoalmente, a gente sempre cai nesse erro, infelizmente. Somos todas e todos humanos, né? E isso é parte de nós, né? Às vezes querer condenar o outro. A outra questão, para a gente pensar mais um pouquinho, é julgar. E aí eu trouxe para vocês, né, um recorte pequeno aí, sobre os sinônimos de julgar, entre eles a avaliação. Julgar é necessário? Eu achava que de jeito nenhum julgar era necessário, né? Tantos provérbios, tantas falas, né? Que a gente fala que a gente não pode julgar, mas o que julgamos? Essa é a pergunta. O que julgamos? E eu estou falando aqui dentro desse recorte nosso, que é da avaliação externa. A avaliação julga? A avaliação compara e condena? Né? É importante a gente pensar sobre isso. Se ela compara e condena, né, ou eu percebo isso, qual é essa condenação que está sendo feita através da avaliação? É necessário que ela julgue ou não é necessário? O que é julgar? Né? O que nós estamos julgando com a avaliação? Quais são os pressupostos aí? E aí eu trouxe uma frase, né? A palavra julgar no grego é kriteu. Né? Olha que interessante, vem até depois a raiz da palavra, de critério, enfim. Kriteon ou katadoxan, alá kataleitean. Isso daí significa que a gente, né, deseje-se, né, que a gente deve, aí no caso, julgar não segundo a opinião, mas segundo a verdade. Por que eu trouxe isso? Porque julgar muitas vezes na nossa cabeça esteve sempre muito arraigada aquela questão de apontar o dedo, né? Então, isso é um julgamento. Eu estou apontando o dedo para o outro e falando dele. Sim, né? Eu estou avaliando o outro. Mas eu estou julgando a partir de opiniões ou a partir da verdade? Isso é muito importante pensar. E quando eu trouxe isso, né? E a gente olha lá para a história, né? Para a filosofia, para outras áreas, né? A área de direito. Há sempre um julgamento, né? Às vezes numa situação de um processo, enfim, de um acontecimento. E esse julgamento, ele acontece, ele se dá a partir do quê? De opiniões ou de uma verdade? De uma verdade. Não estou falando que é a verdade, né? De uma verdade. Porque você pode me dizer assim, mas já aconteceram julgamentos que foram incorretos, né? Que a pessoa foi prejudicada por algo que ela não fez. Pode, né? E aí foi de opinião ou de uma verdade? E como essa verdade foi trazida à tona? Através de que instrumento? Então, hoje a gente vai terminar, acho que talvez até um pouco mais cedo, mas a reflexão que eu queria que vocês se propusessem a fazer nesse momento, né, e durante essa semana, para a realização da atividade que vai ser colocada no AVA, é sobre pensar sobre a avaliação, né, como eu disse, e pensar naquilo que você colocou inicialmente. A avaliação, ela não tem o propósito de olhar para um todo.
ela olha partes, ela compara, né? Ela em si não, mas os resultados que ela apresenta são resultados que são utilizados para um fim de comparação. E isso em todos os níveis, né? Municipais, estaduais e federais. Há um julgamento? Depende. E aí a gente vai tratar disso nas próximas aulas, né? O que é julgar na avaliação? E julgar é correto na avaliação? O SAEB julga? A nossa rede julga com a avaliação que ela faz nas escolas? Então, a reflexão vai ser sobre isso, tá? Nós vamos propor uma perguntinha lá no AVA, para vocês responderem também, mas com esse olhar, comparar, julgar, objetivo e a serventia das avaliações, tá? Era isso hoje, né? Eu vou abrir agora também para vocês, se quiserem colocar no chat, ou se quiserem falar, contribuir, né? Ou refutar tudo isso que eu falei para vocês, isso é muito importante também. E é isso. Agora é hora de vocês falarem um pouquinho, tá bom? Tá aberto para vocês o microfone e o chat também.